Bom dia! Estamos começando mais um programa Celebridades com a Ironilda Pereira e aqui você vai poder acompanhar moda, saúde, lazer, trabalho, vida, inspiração, saúde. E hoje o nosso tema é saúde. Vamos conversar com o Dr. Michael Lustosa e falar sobre obesidade, que é um tema que aí a nível mundial causa muitas polêmicas e bullying também. Como é que está você com a balança? Como está o seu peso? Como está a sua saúde? Bom dia, doutor Michael. Bom dia, Ironilda. Tudo bem? Tudo bem? É uma satisfação estar aqui com você para falar de um tema tão importante como você falou, a nível mundial, né? Pois é, eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite e as pessoas que vêm bater um papo aqui comigo são pessoas que estão em destaque, tema que estão em destaque, e você foi muito citado por ser uma celebridade que está tratando pessoas com esse, cuidando, na verdade, da vida das pessoas através da qualidade de vida. Então, o Dr. Michael é especialista em emagrecimento e ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Dr. Michael, obesidade, ela é uma doença? A obesidade é considerada uma doença crônica desde 2013. Erroneamente, só consideraram como doença a partir de 2013, certo? Não importa se o paciente está com seus exames laboratoriais, como triglicerídeos, colesterol, glicemia, hipertensão, tudo normal. Porque tem indivíduo que vai falar para você, doutor, mas eu estou saudável, meus exames estão normais. Só que existem exames que buscam perfis inflamatórios no nosso corpo, certo? E a gordura, ela é inflamatória. Ela não inflama só a nível de abdômen, nível de membros inferiores, superiores, certo? Ela chega a inflamar a nível central do nosso cérebro, onde são gerados neuroinflamações, onde são destruídos neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor, ela é responsável pelo nosso bem-estar, certo? A obesidade causa depressão, a depressão causa ansiedade, onde vamos em busca de alimentos para compensação. Olha só o ciclo vicioso da doença. Então, doutor Michael, quer dizer que mesmo a pessoa estando acima do peso, ela sendo obesa, e os exames estiverem normal, isso não quer dizer que ela esteja saudável? Eu repito novamente, não existe obeso saudável. Por quê? Mesmo os exames normais, triglicerídeos, colesterol, hipertensão, estando normal, existe um perfil inflamatório que a gente busca. E esses exames são solicitados por profissionais mais habilitados do que o profissional convencional. O indivíduo que tem obesidade, ele tem um perfil mais inflamatório. Então ele tem mais chance de riscos cardiológicos, riscos de todos os cânceres. Então, o que a obesidade causa? A obesidade diminui a longevidade. Consequentemente, o indivíduo que é obeso, ele tem menos tempo de vida. Certo? Por que você está falando isso, doutor? Você conhece alguém com mais de 70 anos de idade com obesidade? Para pensar um pouco. Eu não conheço ninguém. Por quê? Porque todos já morreram. Devido ao quê? Só a gordura corporal? Não. Devido às doenças que desencadearam dia após dia, erroneamente, sem atividade física, sem uma dieta adequada, o que acontece? O indivíduo vai desencadear hipertensão, diabetes, problemas na tireoide, síndromes metabólicas, AVC, infarto, certo? Então temos que parar de romantizar a obesidade. Pois é, eu já ouvi em outro momento você falando de romantizar. Quando você diz romantizar a obesidade, o que você quer dizer com isso? É justamente isso que a gente falou atrás. É o indivíduo achar que por suas taxas de exames estarem normais, ele achar que está saudável. Mas ele não entende que aquela gordura é inflamatória.
ela age até em nível central. E que pode de sistema nervoso central. Né, outras doenças. Isso, justamente. E é justamente isso que acontece. Desencadeiam essas doenças. O hipertenso, no passado ele não era hipertenso, ele desencadeou. Ah, meu pai era hipertenso, então eu já ia ter hipertensão. Você só vai desencadear hipertensão, diabetes, se você não cumprir a sua mudança do estilo de vida, que é o quê? Uma dieta bem qualificada, uma atividade física rotineira, certo? Vai te desencadear essas doenças. E aí, às vezes me perguntam, doutor, e eu vou tomar medicação pro resto da minha vida? Para obesidade? Essa é a próxima pergunta que você ia me fazer, não é? Doutor, preciso tomar medicamento pro resto da vida? Infelizmente, obesidade é uma doença e tem que ser tratada como tal, como qualquer outra doença crônica, como hipertensão, como diabetes. O que acontece? Eu te faço uma pergunta. Ah, eu tinha um indivíduo de 180 quilos. Eu consegui baixar o peso dele para 80 quilos. Certo? Com medicamento. E dieta e atividade física agregado, que são 2 pilares importantíssimos. É dieta, repete só para as pessoas que estão em casa. Dieta e atividade física são pilares fundamentais para a nossa vida, certo? E o terceiro pilar, a terapia medicamentosa, que tem que ser agregada para quem há necessidade, quem não consegue cumprir a sua dieta e sua atividade física. Doutor Michael, o senhor tocou num assunto muito importante, porque as pessoas ainda têm muito preconceito em tomar medicamentos para a obesidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou te dar 3 motivos. Número 1, a falta de informação. Um medicamento, as pessoas não sabem, mas a maioria das pessoas não sabe, mas um medicamento, quando ele é aprovado para obesidade, emagrecimento, o nível de segurança dele é maior do que qualquer outro medicamento. Segundo motivo, as pessoas tendem a fazer uso de medicações erroneamente, utilizadas porque algum colega utilizou, eles fazem o uso. As pessoas vão nas farmácias e compram medicações sem receita, por conta própria, e vão realmente perder peso. Só que depois vão ter um rebote. Por quê? Porque não estão sendo acompanhadas por um profissional habilitado para isso, certo? O terceiro motivo são os medicamentos. Muitas pessoas acham que as medicações levam a muitos efeitos colaterais, muitos problemas de saúde, mas só que não. O maior problema de saúde é a obesidade e ela deve ser tratada pelo médico. Que é o que você propõe na sua clínica, que inclusive, gente, eu quero dizer para vocês que a Clínica Michael Lustosa está aí, novinha, com cheirinha de nova, sendo inaugurada. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Michael, as especialidades, o que vai ser tratado lá verdadeiramente para que todo mundo que está aí acima do peso, que esteja obeso, procure o Dr. Michael, porque lá sim você vai ter uma qualidade de vida, você vai cuidar da sua saúde, mesmo tomando medicamentos mais informado. Lá a gente vai trabalhar com o quê? 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? Planejamento alimentar é o primeiro pilar. Temos uma nutricionista que vai trabalhar com essa parte. Como que ela vai fazer? Cuidando de todo esse cuidado de planejamento alimentar, incentivando o cliente, orientando o que é certo, o que é errado, certo? Segundo pilar da nossa clínica, atividade física. A gente tem um personal que vai fazer toda a orientação em relação a isso, certo? O terceiro pilar, o que eu costumo dizer para o meu cliente que todos são importantes. Planejamento alimentar, atividade física. E esse terceiro é muito importante, que eu chamo de constância. O que é constância para mim? Um indivíduo que é constante, ele é disciplinado, ele executa o que tem que executar e ele é focado. Todos nós, quando somos assim, na nossa empresa, no casamento, no noivado, no namoro, na faculdade, a gente cresce muito. Não existe ninguém que não brilhou, que não seja constante. Uau. Todos que brilharam são constantes. Olha, inclusive eu assisti uns stories de alguém que foi na sua clínica e filmou em algum lugar lá na sua clínica, que eu não visitei ainda, mas já.
tem uns quadros que tem execução, disciplina e foco. Foi intencional? Foi intencional, porque faz parte da minha consulta. Quando você está lá, eu peço para você virar. Olha lá. Você agora é um quê? Um leão ou uma leoa? Você é um lobo que executa uma loba. Você é uma águia. É focado ou focada, certo? Então você é os três. Isso. Tem que ser os três. Porque, e depois eu faço uma pergunta para o meu cliente. Quem é a sua principal empresa hoje? Boa. Muitos param, se espantam, né? Alguns acertam, outros se espantam. E aí eu pergunto novamente isso. Você tem um tempinho para você pensar. Quem é a sua principal empresa hoje? Quando não responde, eu mesmo respondo. Você. Se você não está bem, nenhuma das tuas empresas vai bem. O teu trabalho não vai bem, teu casamento não vai bem, teus filhos não vão bem, certo? Então, temos que cuidar da nossa principal empresa. Por quê? Ser saudável é o novo luxo. Luxo não é ter casa, não é ter carro, não é ter roupa cara, certo? Viagens. E sim ser saudável. Se você está saudável, você consegue tudo que você quiser na sua vida. Existem bilionários que eu já vi reportagem falando que trocaria os bilhões deles pela saúde deles. E hoje eles não têm como, porque passaram a vida inteira atrás de dinheiro e não tem saúde. Então ser saudável é um novo luxo, certo? Inclusive, essa questão da obesidade, do sobrepeso, a autoestima, ela baixa muito, sem falar no bullying. E às vezes você quer sair para algum lugar, né, doutor Michael? Quer sair para algum lugar, coloca uma roupa e não fica bem. Então, assim, eu quero me fazer a pergunta seguinte: a obesidade, ela é uma doença do corpo e da alma? Os dois. Porque, como você acabou de falar, você veste uma roupa que você queria se vestir, você tira uma foto, você não se sente bem, então você já fica com ansiedade, depressiva, nem posta, entendeu? Certo? E a gente vive num mundo hoje que é totalmente palatável. O que é palatável que eu acho? Tudo que você olha dá vontade de comer. A gente vive num mundo de estresse. Não é porque você queira comer, entendeu? Às vezes, num momento de ansiedade sua, uma briga familiar, uma briga no trabalho, um estresse, você quer compensar com o alimento, certo? Então, a gente chega a fazer o quê? Quando um exemplo, a gente tira nota boa na faculdade, me aprovei, então eu vou usar aquele alimento como compensação para mim, eu mereço esse alimento. E quando você vai mal, você usa ele também como compensação. Fui mal, vou comer, não tô nem aí, certo? O ser humano, na realidade, Aronildo, foi programado, nós fomos programados para ser obeso. Por que você acha isso? Devido às tecnologias que a gente tem hoje em dia. E a tendência é piorar. Antigamente você levantava para ligar uma TV. Hoje você tem um controle para ligar. Antigamente é bem mais cômodo, né? É bem mais cômodo. Antigamente você ligava para ligar um ar-condicionado, você tem um controle, ou então você bate palma, Alexia, liga tudo. Então a gente parou de se movimentar. Uau. Certo? A gente parou de se movimentar. Fora os alimentos que hoje em dia você chega num supermercado, aquele alimento enlatado lá tá com um rótulo que a indústria faz de propósito para te chamar a atenção, bem atrativo, e você deseja aquele alimento. E se você provar, ele é tão palatável que você não larga mais ele. E sem falar na correria do dia a dia, né? A praticidade, né? Então, o ser humano foi programado para ser obeso. Em se falar de dieta. Doutor, eu posso saltar o café da manhã? Eu posso saltar o almoço? Eu posso saltar o jantar? Eu vou te falar, o café da manhã tem que ser bem feito. Fenomenal, certo? Bem feito. Por quê? Existem dois hormônios, grelina, que é o hormônio da fome, e leptina, que é o hormônio da saciedade. Quando você acorda com fome, seu nível de grelina está alterado e ela tem um tempo para baixar. É como uma criança. Você pega uma criança, ela põe uma colher na boca, ela vai brincar no celular, ela vai correr, o nível de grelina dela deu tempo de baixar e o leptina subiu. Por isso que vocês brigam, quem tem filho briga com o filho, você não vai comer, certo? Mas eles já estão com saciedade, o nível de leptina deles já está baixo, certo? Então façam um excelente café da manhã, não saltem o café da manhã, porque você vai passar o dia inteiro com saciedade, consequentemente você vai beliscar menos, certo?
Agora, se você quer saltar uma alimentação, não jante à noite. O jejum é fenomenal. Uau! Então, o jejum intermitente funciona? É uma estratégia brilhante, certo? É uma estratégia brilhante, não vai te fazer mal algum, só vai te trazer benefícios. Que maravilha! Certo? É só parar para pensar. No passado, nossos antepassados, o homem paleolítico lá no passado, ele acordava com fome, nível de grelina lá alterado, não tinha nada para comer, ele ia fazer o quê? Ele ia caçar durante o dia inteiro para poder comer. Quando ele conseguia a caça, então ele já fazia atividade em jejum, né? Consequentemente, o corpo dele ia precisar de mais energia e ia gastar mais aquelas calorias dele. Então, o que acontece? Quando chegava no final da tarde, ele estava com a caça, 5 horas da tarde, antes de escurecer, que não tinha energia naquela época, eles faziam a fogueira deles, faziam a comida deles, comiam e iam dormir. Hoje não. Hoje você passa a noite inteira acordado. Beliscando, porque você está acordado, você está mexendo em celular. As tecnologias fizeram e estão fazendo a gente cada dia mais ser obeso. E já existem dados, agora mesmo em 2024, um congresso de obesidade internacional em São Paulo mostrou que 48% da população brasileira adulta vai estar obesa daqui a 20 anos. E 27% da população brasileira adulta com sobrepeso vai estar obesa também. Quer dizer, 48%, quase a metade da população. A gente pensa que vai diminuir, não vai. Então, isso vai acontecer se nós não mudarmos o nosso estilo de vida, certo? Se a gente conseguir mudar o estilo de vida, esse índice vai diminuir. Então, primeiro seria na mente? Isso. Mas é muito difícil, sabe? Não é fácil. Muita gente vai dizer pra ti assim, deixa de ser boba, fecha a boca, faz uma atividade, uma caminhada que tu vai resolver. Se fosse tão fácil, não existia obesidade. Às vezes as pessoas dizem assim também que, mas você nem tem força de vontade, mulher, tu come Justamente. demais. Quer dizer, você não consegue sozinho, às vezes você não consegue sozinho. Ninguém sabe o que ninguém está passando. A gente vive num mundo de compulsão alimentar, de estresse. Olha só o Covid, quando aconteceu com o Covid. A gente se trancou dentro de casa, a gente comia mais porque estava nervoso. Imagina se tem uma guerra hoje, o que você vai fazer? Você vai procurar logo alimento para estocar alimento. Se você fica preso dentro de casa, você vai fazer o quê? Vai estressar, vai estar comendo o tempo todo. E o quarto pilar, Eronilda, na nossa clínica, é onde entra o médico. Eu, no caso, né? Ou qualquer outro médico que venha trabalhar com a gente, com o mesmo pensamento, certo? O que o médico vai fazer? Ele vai dar potência nesses 3 pilares. Vai dar potência na constância, vai dar potência na atividade física e vai dar potência na alimentação. Com o quê? Com medicamentos, para você conseguir realizar todos os pilares, certo? O que o médico faz? O médico vai entrar com terapias medicamentosas. Que terapias medicamentosas são essas? Medicamentos para perda de peso, certo? Medicamentos para ansiedade compulsiva, terapias hormonais para quem houver necessidade de repor hormônio, certo? É muito importante a reposição hormonal também. E terapias intravenosas ou intramusculares, como eu já falei atrás, que ajudam a desinflamar o nosso organismo, fazer uma limpeza do nosso organismo, que existem toxinas devido ao que a gente usa, as comidas condimentadas, enlatados. Eu costumo até falar, a gente tem que trocar mais o enlatado pelo descascado, certo? Que é mais natural. Que legal! Isso é muito reflexivo, porque realmente quando os descascados quais são? A manga, a laranja, né? A banana, as frutas, né? Claro, os vegetais, né? Que legal, gostei dessa frase, ela é bem reflexiva, viu? É bom você pensar nisso. Trocar os enlatados pelos descascados. Eronilda, já existem pesquisas onde quando você tem uma perda de peso de 10 a 15% da sua gordura corporal, você sai daquele risco cardiovascular e sai daquele risco de mortalidade, certo? Então, olha só como é fenomenal a perda de peso. Olha só como a obesidade está diretamente ligada a essas outras doenças.
qualidade de vida, né? Então, eu repito, ser saudável é um novo luxo, certo? E temos que cuidar da nossa principal empresa, que somos nós mesmos, certo? Muito certo? bom, gente. Para você encontrar esse especialista em emagrecimento, você vai lá na rua Arsênio Santos, bairro Miramar, número 421, no prédio da Madecom. E lá você vai encontrar esse médico maravilhoso, que eu estou muito feliz em poder bater um papo com você aqui, um papo de tão grande relevância, doutor Michael, que é essa questão da obesidade. Falar de saúde é muito bom, fazer com que as pessoas despertem o interesse de ter uma vida saudável, né? E às vezes a desinformação faz com que você não queira, não siga, não tenha foco, não tenha disciplina, não execute. E esse papo aqui foi muito esclarecedor, muito reflexivo, viu? Eu acredito muito, muito mesmo, que a partir de hoje, que as pessoas vão estar nos ouvindo, vão mudar o seu pensamento. Porque primeiro, muda a mente. A gente viu isso aqui com o especialista em emagrecimento, Dr. Michael Lustosa, que para você ter uma qualidade de vida não precisa ter preconceito nem medo de tomar medicamento. Você não toma para diabetes, você não toma para hipertensão, você também vai tomar, porque sozinho você não vai conseguir. Para obesidade. Vamos ter uma vida saudável a partir de hoje. Justamente. Eu sempre faço essa analogia, né? O hipertenso parou de tomar o medicamento, vai subir a pressão. O diabético parou de tomar o medicamento, vai subir a diabetes. Ele tem que tomar pro resto da vida. Por que medicamentos que foram feitos, pesquisas e pesquisas, como eu já falei, para a obesidade, não podem ser tomados? É diferente, é como se você está com uma infecção respiratória, você toma um antibiótico, tomou e parou. É diferente, é totalmente diferente, certo? Obesidade é uma doença crônica igual. Inclusive, eu acho, existem países já que os estados já fornecem a medicação para a obesidade, certo? Os Estados Unidos mesmo, é o país da obesidade, é onde tem as maiores tecnologias, os melhores medicamentos saem lá primeiro. 3 anos depois vem para o Brasil. Então a gente tem que estar se atualizando fora do Brasil, certo? E tudo o que o meu cliente precisar em relação a emagrecimento, relação à reposição hormonal, terapias injetáveis, vocês têm aqui em Bom Jesus hoje. Tem que maravilha. Aqui em Bom Jesus Os hoje. resultados? Fala dos seus resultados fenomenais, todo mundo feliz, todos os exames que não são só os perfis, perfis básicos, mas os perfis inflamatórios estão todos excelentes. Eu tenho cliente que usava lista de medicamento para pressão, hoje em dia está usando 2, assim como também tem um cliente que o cardiologista já tirou o medicamento de pressão, certo? Para você ver a diferença, quando ele perdeu 10 a 15% da gordura corporal dele, ele saiu da zona de infarto, de AVC, de morte, certo? Então, não está precisando utilizar o medicamento no momento. Por quê? Porque ele mudou o estilo de vida dele, certo? Maravilha, doutora Lustosa. O novo luxo é... ser saudável. Ser saudável. Ser saudável. Doutor Michael, muito obrigada. Estamos felizes demais em poder receber essa celebridade e com um papo tão esclarecedor. Para mim foi uma satisfação. Vamos ter novos momentos, porque a obesidade é um mundo. Se a gente parar para conversar aqui, a gente passa uma semana ou mais conversando sobre obesidade. Quando a gente brinda, a gente diz o quê? Vamos brindar? Saúde, né? Ser saudável é o novo luxo. Gente, para finalizar esse bate-papo aqui com o Dr. Michael, um café da manhã falando de saúde, nada melhor, porque ele bem disse, né? Que se você tiver que pular uma refeição, uma alimentação, que seja o jantar, mas que o café da manhã tem que ser riquíssimo. Então nós estamos aqui com uma salada de frutas, que é da Marisa Salgados, temos também pãozinho recheado com frango, que tudo depende também da quantidade. Então, um bom dia bem especial falando de saúde. Então vamos brindar aqui com uma salada de frutas e até o próximo programa.